Começou a gravar. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3 do livro Nascidos para Vencer. Enquanto passado, nós falamos sobre carícias, fizemos alguns exercícios sobre carícias. E bom dia, Daniela. Ok. Seja bem-vindo. Então, enquanto passado, a gente estudou a parte de carícias e o tanto que as carícias são essenciais e fundamentais na nossa vida. E hoje nós vamos falar, ele diz já no título, né? O anseio do ser humano por carícias e estruturação do tempo. Então, estruturar o tempo também é um anseio, também é uma fome, tá? Nós temos fome de uma estrutura de tempo. E a estrutura de tempo que a John Ward e a James, elas falam para nós, e que isso é base dentro de análise transacional trazida pelo Eric Berne, é a estruturação do tempo do nascimento até a morte. E depois a gente vai estruturando o tempo em anos, em meses, em semanas, em dias, horas. O que eu faço, né, nessa hora? O que eu faço neste dia? O que eu faço nessa semana? O que eu faço nesse mês? A gente estrutura o tempo. Tá? E existe uma maneira básica de estruturar o tempo, que envolve rituais, passatempos, jogos de manipulação psicológica, intimidade, tá? Envolve uma série de modos de nos comportar para estruturar esse tempo. E é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Antes da gente ver isso, vocês vão escrever no papel ou na área do chat, tá? O que é que seus pais falavam a respeito do tempo? Puxa aí na cabeça de vocês, na memória do corpo inteiro, né? Que fica gravado no corpo inteiro. Puxa aí no corpo inteiro quais são as falas que papai e mamãe davam a respeito, falavam muito a respeito do tempo. E a respeito de como eles viam você com o tempo. Luzia, seja bem-vinda. O que papai e mamãe diziam a respeito do tempo e como eles me viam com o tempo? Por exemplo, anda logo, menino, você está sempre atrasado. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Ó, não vai dar tempo, hein? Come logo, a gente tem que ir embora. Nossa, esse come logo. Eu aprendi direitinho, viu? Que eu como assim, acho que em 5 minutos eu já comi, já foi o prato. Aprendi direito. Mas todos aprendendo agora. Aproveite que a vida é curta, né? Tem tantas frases, viu? Relacionadas a tempo. Tem sempre um dia depois do outro, né? Ah, fica tranquilo. Tem uma outra, eu tinha uma tia-avó que dizia assim para mim, filho, Deus não tem pressa. Nós é que temos pressa ante as estrelas que queremos alcançar. Que coisa linda, né? Ela sempre dizia para mim, Deus não tem pressa, filho. Nós era, então assim, eu recebia essa informação dos meus pais, vivia acelerado, e aí chegava para conversar com ela, ela me dava um contramandato, né? Então os pais me davam um mandato e ela me dava um antídoto. Então eu carrego ambos. Tem horas que eu tô assim, agitado, aí eu lembro do antídoto da tia-avó, dizendo que Deus não tem pressa. Ô, William, eu lembrei meu pai, sempre ouvi do meu pai devagar nas pedras, querendo dizer isso assim, vai com calma. Calma, vai com calma. Né? Olha só que lindo isso. Eu prefiro muito mais vai com calma do que vai ligeiro.
né? Vai ligeiro, no fundo, a mensagem rápido, ligeiro, anda depressa. A base, a estrutura dessa mensagem é morra logo, né? E isso é muito pesado, tá? Quando, por exemplo, a gente vê que a gente não tem paciência com as crianças, a gente está dizendo para elas, olha, morra essa criança logo. Eu quero que você se torne-se um adulto logo. Não aguento mais você como criança, né? Não tolero a sua lerdeza, sua incapacidade de ser um adulto, de compreender o mundo como um adulto. Essa mensagem do seu pai, cuidado nas pedras, é lindo, está dizendo para você ir no seu tempo, né? Ter calma, não se atropelar. Tá? Lindo, né? Jusilene, eu sei que você está só ouvindo, Daniela, Luzia, se vocês quiserem compartilhar aí na área de texto, manda ver, tá? Enquanto a gente vai esperando a mensagem de vocês, a gente volta então para o conteúdo teórico, né? Bom, vai estar lá na página 67, tá? Ele começa, Josiane, seja bem-vinda. Na página 67, começa a segunda parte desse capítulo, número 3, que é a ânsia, né, a fome, a vontade por uma estrutura de tempo. Alguém quer ler? Gostaria de ler? Você tem um livro, Felícia? Tenho, posso ler. Então tá, bora lá. Página 67. Tá. A ânsia de tempo estruturado. Aborrecer-se por muito tempo acelera a degeneração emocional e física, da mesma forma que o fazem os gestos inadequados. Para evitar o sofrimento provocado pelo tédio, as pessoas procuram o que fazer com seu tempo. Mas o pai, que já não ouviu a filha entediada reclamando: Mamãe, o que eu vou fazer agora? Qual casal não ficou por aí imaginando: o que iremos fazer nesse final de semana? Qual trabalhador já não ouviu um outro dizer: detesto esse trabalho quando não há muito o que fazer? As pessoas organizam seu tempo de 6 maneiras possíveis. Algumas vezes se afastam dos outros, outras vezes aderem a rituais ou passatempos. Às vezes se dedicam a jogos psicológicos, e às vezes trabalham juntos, e ocasionalmente experimentam um momento de intimidade. Olha só, então toda a nossa estrutura de tempo é para fugir do tédio. O que a gente mais usa para fugir do tédio nos dias de hoje, no cotidiano? É isso aqui. E o tanto que toma um tempo precioso, que poderíamos ter outras utilidades, mas a gente fica vendo, né, eu vou falar de mim, tem vezes que eu me perco 1 hora, passa tranquilo, eu olhando e falo, meu Deus, eu não li o que eu tinha que ler, meu Deus, o artigo, volto para o artigo, meu Deus, sabe? Passo tranquilo 1 hora. À noite, às vezes, eu tô sem sono. Se eu pegar o celular, aí que eu fico totalmente sem sono. Aí que eu não vou dormir se eu pegar o celular na mão. Então, evito de pegá-lo. Porque se eu pegá-lo à noite, para passar o tempo, eu simplesmente mergulho nesse mundo e não volto mais, né? Aí eu volto só quando o corpo já está muito cansado. Então, tornar consciente como a gente estrutura o nosso tempo, o que a gente faz com o nosso tempo é importante, tá? A primeira questão que a gente vai entrar em contato, aqui elas chamam de a retirada, mas o termo que o Eric Berne utiliza é isolamento, tá? O isolamento, ele não é nem bom, nem é ruim. Ele é um modo de você sair do contato com as pessoas.
O isolamento é você isolar-se de fato, ficar a par, tá? Ficar a par dos outros, do contato com os outros. Como a gente se isola? Por exemplo, quando eu vou ler um livro, eu me isolo do contato do outro, mas entro em contato com um outro que escreveu esse livro. Mas nós não temos um contato de corpo, temos um contato intelectual, cognitivo, daquilo que ele escreveu, que vai me atravessar. Só que é o livro que me atravessa. Eu nunca vou atravessar quem escreveu o livro. Então, estou isolado. É um isolamento. Tá? Eu posso isolar para meditar, eu posso ir para o isolamento para orar, eu posso ir para um isolamento para contemplar a natureza, tá? Eu posso me isolar do contato simplesmente para ficar em contato comigo. Isso é saudável. O que acontece de negativo é quando eu não tenho habilidade de contato com os outros, então eu me isolo. Toda vez que eu entro em contato com as pessoas, aquilo me machuca, me incomoda, aquilo não faz bem, então eu prefiro me isolar. Eu tomo isso como uma característica pessoal. Tá? E no isolamento, os riscos são muito grandes de adoecimento, de depressão, tá? De suicídio, porque o contato com o ambiente, com o mundo, não é agradável, não é bom. O contato com o outro não é ok. Eu não tenho a habilidade de tornar o contato com as pessoas um contato ok. Ainda não aprendi isso. Então, isso é prejudicial. Esse modo de isolar-se, ele é um alerta. Fica uma luzinha piscando. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá? Escrevam aí uma maneira, reflitam um pouco nas maneiras que você utiliza para se isolar, para fazer o seu isolamento. E se você tem uma característica de isolamento mais voltada para um contato consigo ou mais para a fuga do contato com o ambiente, com as pessoas? Pensa aí um pouquinho. Se vocês quiserem também participar aí na área do chat, escrevendo, tá? E nesse momento que você está escrevendo, perceba se o modo que você faz o seu isolamento é parecido com papai ou mamãe. Se tem semelhanças com o que papai e mamãe fazia também para isolar-se do contato, para entrar em contato consigo. Eu tenho uma característica mais introvertida. Então, eu gosto de estar sozinho, tá? É uma preferência por estar só. Então, onde eu entro em contato com as pessoas? É no trabalho, é nos grupos de estudo e em grupos de amigos, tá? E com a família, né? Com a minha irmã, minha sobrinha, esses são os momentos de contato. Faculdade também é momento de contato com o outro. Mas depois da noite, né, do horário assim de noite, em dias que eu não estou de plantão, eu gosto de estar só.
Isso é uma característica minha. Como eu trabalho com processo terapêutico, o contato com o outro, ele leva a um contato de muita intimidade, né? Então, eu entro em contato com o outro dentro de uma intimidade muito grande. Então, eu já faço esse movimento de bastante intimidade na clínica. E eu tenho a impressão agora, falando, né, porque também estou fazendo o exercício junto com vocês, eu tenho a impressão agora que falando sobre isso, o estar só é o momento, então, de agora entrar em contato comigo e tudo isso que já ficou em contato de intimidade com tantas outras pessoas durante o dia, né? É o momento que eu resguardo para mim, tá? Então, cada um de nós tem um modo, uma maneira de estar. Quem quer compartilhar também? Quer, Felícia, compartilhar? Eu também, eu gosto bastante de ficar sozinha, moro sozinha, trabalho sozinha, mas eu sinto que eu sou muito disponível para os meus amigos, assim. É uma coisa que eu tenho trabalhado um pouco em mim, assim, para não entrar num excesso de disponibilidade. Aham. E aí, o que eu sinto é que de tempos em tempos eu gosto, além de, enfim, mesmo morando sozinha, trabalhando sozinha, eu gosto de, por exemplo, sair um dia inteiro e fazer alguma atividade sozinha, assim, por exemplo, sei lá, passar um dia inteiro na praia, caminhando, sem falar com ninguém, assim. Eu Uhum. sinto que esse momento é um momento de muita é um momento que me faz muito bem, assim, é um momento que eu me realimento, assim. Acho que Uhum. e daí eu estou disponível só para mim. Ah, uhum. Me diz uma coisa, você foi incentivada na infância a ter momentos de solidão, ficar só consigo? Acho que não. E aí uma outra coisa que eu botei aqui também, que daí eu vejo mais, talvez não como não muito saudável, é que em alguns momentos, quando eu estou com muita gente, que é algo que é um pouco difícil para mim, especialmente em ocasiões sociais, assim, com família ou com amigos, e é muita gente, assim, eu gosto mais de pequenos grupos. Eu tenho uma tendência de achar um lugar, assim, que eu não sou muito vista, que eu não precise falar muito. Fica escondidinha, né? Isso, eu acho que especialmente com a família, assim, e acho que não, acho que a coisa da família era assim, era me chamando para participar. Parece que não Uhum. tinha tanto esse espaço, mas acho que sempre foi uma necessidade minha, assim, Uhum. tempo das pessoas. Sim, sim, é porque a gente vai medindo a qualidade do contato, não é a quantidade, é a qualidade do contato, tá? Qual é o nível de qualidade de contato? É um contato que nos agrada? É um contato que agrada o ambiente? Então a gente vai medindo a qualidade desse contato, tá? Vou pegar as minhas reuniões de família. As minhas reuniões de família é grande família, assim, sabe? É coisa de comédia, porque é uma tiração de sarro, é um, são sempre brincadeiras jocosas e maldosas no meio, sabe? Então, acredito que o contato não seja um contato voltado para uma intimidade, um real interesse no que está acontecendo, mas é um contato que aparentemente na mensagem social a gente está brincando, mas a nível profundo e mensagem psicológica nós estamos brigando, tá? Então isso é muito comum. E naturalmente que eu fui me recolhendo também do contato. Aprendi muito a usar o sarcasmo, aprendi muito a usar, porque quando usavam comigo, então, para replicar e continuar o contato, ou é no mesmo nível, ou você simplesmente não faz parte, você vai se sentir fora. Então, aprendi muito a usar o sarcasmo, até começar a perceber que não me nutria, que não fazia bem. E ao isolar-se, as pessoas que chegam, elas chegam para um contato mais disponível, porque já não está no meio grande. Quando você se isola, você também cria aqui um lugar
que vai ter a sua característica de entrar em contato. Então, quem se achega, meio que já vai percebendo alguma coisa e também tem mais intimidade aqui do que lá. Tá? Tem mais disponibilidade aqui do que lá. Mas é uma boa observação, Felícia. Me parece muito... eu tenho algo disso também, tá? Apesar de muitos momentos eu me destacar na família por ter aprendido muito bem o sarcasmo, né? Por ter aprendido muito bem essa ferramenta e ter uma língua afiada quando precisa. Então, de alguma maneira, quando eu preciso me destacar, eu uso da mesma ferramenta. Usava, pelo menos, né? Porque agora faz muito tempo que a gente não se reúne mais. Mas usava dessa ferramenta, tá? Muito bem. Então, esse é o modo da gente olhar para os rituais, para como a gente olha especificamente para o isolamento, que ele vai dando um nível de gradação de contato. Então, a gente vai estudar por um nível de gradação de contato, que vai do zero contato, que é o isolamento, ao contato máximo, que é a intimidade. Tá? Depois do isolamento, o que leva a um nível um pouco maior de contato, mas é um contato muito sem vergonha, é o ritual. Os rituais, eles são estruturas culturais. São estruturas. Eles não têm um nível de intimidade, eles têm um nível simbólico. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você chega e dá bom dia às pessoas. O bom dia é uma estrutura de cumprimento, não necessariamente um real desejo de que as pessoas tenham um bom dia. Não necessariamente. Tá? Uma outra estrutura, por exemplo, que nos faz passar o tempo e, de fato, passar de um tempo para o outro são os aniversários. Eu passo de um tempo para o outro. Olha, deixei de ter 7 anos para ter 8 anos. Ó, deixei de ter 37 anos para ter 38 anos. Eu passo o tempo, de fato. Tá? São estruturas que marcam uma passagem de tempo. Mas não necessariamente que a gente se atenta a isso. Muitas vezes é um ritual que a gente nem se percebe do que está acontecendo. Casamento. Casamento é um ritual tão importante, ele tem uma importância gigantesca, mas talvez a gente não se aperceba da profundidade que seja o que é um casamento. A gente quer casar, a gente quer festa, quer tirar foto, quer ficar bem na fita, né, no vídeo. Mas a gente não, às vezes não se apercebe a importância de fato que é unir-se com uma pessoa para ter intimidade. Então a gente às vezes anseia um ritual que tem menos contato. A gente anseia o ritual, mas não está disposto a pagar o preço pela intimidade que o ritual implica. Rituais de passagem, quer ver, de menino para homens, a gente foi perdendo, a gente não tem mais esse ritual de passagem dos meninos para homens. Tanto é que a gente tem muitos meninos de 30, 40, 50 anos, porque não existe mais ritual de passagem. Não existem mais homens mais velhos que inicializam o menino na vida do homem. Existe o serviço militar obrigatório, mas não necessariamente que seja um ritual de fato de passagem de tornar-se menino para tornar-se homem. Tá? É todo um, um peso cultural e tradicional. Tá? E religiões têm estruturas ritualísticas. O que mais? Encontros sociais têm estruturas ritualísticas. Tá? Nós precisamos dos rituais. Só que os rituais, se eles não forem vistos como um passo para a intimidade, eles só são instituições muito quadradas e que têm carícias muito frias. Não tem carícias que alimentam, são carícias frias. Tá? Uma outra maneira de estruturar o tempo é passatempo. Jogar conversa fora. O que eu vou fazer? Por exemplo, quando eu pegava ônibus,
na época que eu estudava, fazia o EJA, para pegar o ônibus de volta para casa, fazia um percurso muito grande. Para passar o tempo, eu ficava puxando assunto com as pessoas que sentavam perto, ou puxava assunto com as pessoas do lado, para passar o tempo. Nunca vi a pessoa na vida, mas estava puxando um assunto, ou a pessoa puxava um assunto comigo. Tá? Passatempo. Hoje, a gente usa muito o celular para passar tempo. O que mais que a gente faz para passar o tempo? O que mais que vocês fazem para passar o tempo? O que você faz, Felícia, para passar o tempo? Acho que celular é uma coisa forte. Acho que exercício físico também. Você passar o tempo, exercício físico? Eu não sei, acho que eu percebo, na verdade, acho que eu percebo muito no meu entorno, assim, convivo com várias pessoas que parece que fazem um excesso de exercício físico para passar o tempo. Ah, não tenho o que fazer, vou pedalar aqui. Isso. Entendi. Por exemplo, eu tenho um amigo que, sei lá, sai assim, pedala 200 quilômetros. Uau. Uau! Bom, mais saudável do que ficar no Netflix, no Prime Videos, né? Tem um benefício para o corpo, né? Por exemplo, eu uso muito para passar tempo também. Ah, não tem sono, aí eu ligo a TV e coloco lá uma série que eu já assisto há 300 anos. Eu coloco Grace and Frank para tocar, dali a pouco eu estou dormindo, porque eu já sei o que está acontecendo. Não exige muito para que eu preste atenção, porque eu já sei todos os episódios, eu sei todas as falas, eu só boto lá. Dali a pouco eu já dormi, apaguei. Então, para passar o tempo desse momento que eu estou sem sono até o momento de dormir, eu ponho um vídeo. Para passar o tempo, por exemplo, entre o horário de buscar, entre o final de um atendimento aqui, que eu termino de atender às 5, até às 5h40 para buscar a Laís na, na escola, eu aproveito com uma atividade intelectual. Eu coloco uma leitura de artigo de alguma coisa para estudar. Tá? Então, sempre tem algo que a gente vai fazer para passar o tempo. Brincadeiras, jogos, jogar conversa fora, tá? Eles são maneiras necessárias para evitar o tédio. Tá? A gente busca um modo. Elas podem ser momentos em que eu tenho alguma atividade produtiva, ou elas podem simplesmente resultar em nada, em absolutamente nada, tá? Nos passatempos, a gente tem vários jogos, dinâmicas que a gente faz. Por exemplo, se você está num consultório e você está esperando um médico ou um psicoterapeuta para te atender e tem outras pessoas na sala, é natural que comecem os jogos. Os jogos de, nossa, quanto tempo eu estou esperando, né? Os jogos de, nossa, esse médico é muito bom. Jogos já estruturados, aquilo que a gente meio que já sabe, que quase torna-se um ritual. Falar Tá? do tempo, né, também. Falar do tempo, nossa, tá calor hoje, que calor que tá, né? Sim, a gente tem algumas estruturas de jogos sociais de conversa e de diálogo, que não são os jogos de manipulação psicológica, tá? Depois dos passatempos, a gente tem jogos de fato, tá? E aí eu vou pedir, Felícia, que você leia na página 69 os jogos, para a gente ler a parte de jogos psicológicos. Tá. Uma vantagem de se fazer jogos psicológicos é dar estrutura ao tempo. Alguns jogos estruturam somente 5 minutos de tempo. Por exemplo, quando uma secretária joga o imperfeição com o patrão, leva alguns minutos para explicar-lhe que sempre se esquece da concordância no plural ou que não sabe soletrar a ausência. Outros jogos, como o devedor, podem estruturar toda uma vida. Por exemplo, quando um jovem casal joga o devedor,
lança-se em pesadas dívidas para aquisição de imóveis, adornos, carros, barcos, etc. E a cada aumento de salário, assume mais compromissos. Uma casa maior, 2 carros e assim por diante. Durante toda a vida, não importa o que ganhem, estarão sempre cheios de dívidas. Quando o devedor ficar um jogo mais pesado, terminarão na bancarrota ou na cadeia. Isso, olha só. Aqui ele está falando de estruturação de tempo dentro de um script, né? Então vamos pegar essa secretária, que ela já tem um script de ser imperfeita. Então ela sempre vai buscar artifícios para chamar atenção para ela, para aquilo que ela não sabe, para aquilo que ela faz errado, tá? É o modo dela chamar atenção. Nossa, esqueci de agendar fulano, vou ligar para ele para remarcar. Nossa, ela sempre vai buscar alguma coisa, mas isso leva muito pouco tempo, porque até o outro perceber que ela é devagar, ela é lerda, ou ela é imperfeita, né? Como diz aqui o jogo, isso leva muito pouco tempo. Agora, num jogo psicológico de devedor, isso é algo que vai finalizar, que vai terminar com um drama. Um drama de perder tudo, um drama de ir preso, um drama de ter que responder ao Ministério Público Federal. Um drama, vai precisar de um drama, de um grande finale, tá? Para esse jogo finalizar. Então, jogos psicológicos, por exemplo, o jogo da violentada, também ele demora até o processo de sedução, até acontecer a violência sexual, o abuso, ele demora, tá? Tem situações que demoram semanas, meses para que aconteça, tá? Jogos psicológicos como alcoólatra, né? É a vida toda. A partir do momento que ele tornou-se alcoólatra até o fim. Até o drama que é entrar, por exemplo, se ele decide entrar nos Alcoólicos Anônimos, é drama. Se ele não decide entrar, é drama de sarjeta, é drama de situações vexatórias, são dramas. Então, é uma vida inteira para finalizar em dramas, tá? Cada tipo de jogo tem a sua duração de tempo e evita que a gente fique sem carícias, que a gente viu no encontro passado. Evita que a gente fique sem carícias. Acho que no encontro passado eu pedi para o pessoal perceber como estavam, né, o seu nível de carícias, perceber, fazer um desenho do corpo e anotar onde estava recebendo carícias assim, 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 e tomar consciência de como é que eu estou em relação às carícias. Estou satisfeito ou estou insatisfeito? E o nível de insatisfação foi muito grande. Né? Então, veja, se nós estamos insatisfeitos de carícia, como a gente está estruturando o nosso tempo? É claro que jogos de manipulação, passatempos e rituais estão fazendo maior parte desse modo de estruturar o tempo. Tá? Agora, o que nos salva e o que nos dá? E jogos de manipulação, eles não nos dão carícias, porque o drama ele é intenso e a sensação de descarga de adrenalina e outras neurotransmissores, cortisol, por exemplo, que são, né, ativos, mas que degradam o nosso organismo, eles vêm dos jogos psicológicos, de todo esse drama que a gente sente. Só que são prejudiciais a longo prazo, tá? Níveis altos de cortisol vai destruindo o nosso organismo. Níveis altos de adrenalina destrói nosso organismo. Então, a gente tem carícias, mas não são adequadas. Agora, a gente vai começar, a partir dos jogos, a olhar para aquilo que nos dá carícias adequadas. E o que nos dá a carícia adequada, que a gente mais faz, são as atividades. As atividades, elas visam um objetivo. Por exemplo, o meu trabalho, ele visa um ganho financeiro. Quando a gente trabalha, a gente está visando um ganho financeiro. O nosso trabalho vai beneficiar o outro, ao mesmo tempo me beneficiar. Então, são carícias. Dinheiro é carícia.
né? Se eu estou com problema financeiro, olha para como você está lidando com as carícias. Olha para a dificuldade que você tem de receber carícias. Tá? Geralmente, quem tem problemas financeiros entrega muito, mas na hora de pedir, de solicitar, ele não dá conta de solicitar. Tá? Então, carícias e dinheiro e mãe é a mesma coisa. Tá? Atividades, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero um diploma. Então, eu me proponho a ocupar o meu tempo com essa atividade com um fim, com um objetivo. O diploma é uma carícia materializada, socialmente reconhecida. O que mais? Que mais de atividades? Academia, né? Vou fazer uma academia. Na academia, eu vou fazer, e aí eu vou verificando de 3 em 3 meses como é que estão os meus exames de sangue. Melhorou? Meu nível de cortisol diminuiu? Meu nível de resistência à insulina diminuiu? Isso eu estou falando de mim. Porque aí eu tenho uma métrica. Olha, está funcionando. Olha, fazer atividade física regularmente funciona de fato. Vou manter essa atividade. Tá? Então, são modos da gente ganhar alguma coisa. São modos da gente receber alguma carícia. Se eu faço atividade física, meus níveis de cortisol e de resistência à insulina diminuem. Olha que grande carícia eu estou fazendo para mim mesmo, um autocuidado. Tá? Então, as atividades são níveis de carícias. Atividade em grupos também nos dão muitas carícias. Tá? O reconhecimento do grupo, quando a gente trabalha com liderança, a gente consegue perceber que o grupo andou e caminhou, aquilo é um reconhecimento gigantesco do nosso próprio trabalho. Quando você não é liderança, mas você faz parte de um grupo que está avançando e que você está desempenhando bem o seu papel, existe um reconhecimento imenso de que o trabalho está sendo bem feito. Tá? Então, as atividades são importantes e norteiam aí grande parte da nossa vida, eu diria até que 50%, tá? É atividade. Agora, vem o nível maior de carícias. É aqui que a gente ganha muita carícia, que é na intimidade. Na intimidade, olha só, o Eric Berne, no livro O que Dizer Depois de Dizer Olá, ele diz que se a gente recebe se a gente viveu 1 hora de intimidade a vida inteira, somando todos os momentos de intimidade, se a gente viveu 1 hora de intimidade numa vida inteira, a gente pode se considerar uma pessoa feliz. Nossa, o que é intimidade, então? Para ele? Puxa. Intimidade é quando a gente encontra o outro sem armadura, ambos. A gente não está nas resistências, nós estamos ali plenos. Quem aqui já participou de processo terapêutico? Já fez terapia, já foi para terapia ou é terapeuta? Então, veja. Uau mesmo, Daniela. Sim, uau. Oi, Joris, você levantou a mão? Pode abrir o microfone e compartilhar com a gente. Não, eu acredito que eu participei já de processo terapêutico, estou participando ainda, né? Estou fazendo Isso. Então, veja, Josi, você e a Felícia que também participam, vocês vão compreender. Você está ali na frente do terapeuta e a gente sabe que o terapeuta está ali disponível para nós. Mesmo assim, a gente cria barreiras para chegar no ponto. É 1 hora que a gente tem de sessão. Se a gente conseguiu 5 minutos de abrir de fato e mostrar
Ah, e como pôr para fora isso e mostrar isso e ser acolhido pelo outro chega a ser um Mas para chegar nesses 5 minutos, a gente já deu a volta, a gente já contextualizou, a gente já levantou defesas, o terapeuta já ajudou a gente a desfazer as defesas, né? Até criar um ambiente propício para a gente dar conta de mostrar a vulnerabilidade, tá? Tem processo que leva meses até mostrar a vulnerabilidade. São 5 minutos de vulnerabilidade. Logo depois fecha de novo. Tá? A Daniela também já fiz. Verdade. Não é verdade, Daniela? Quer compartilhar? Abre aí o microfone para a gente ouvir. Oi, tudo bem? Tudo bem. É bem isso mesmo. Inclusive, assim, eu tô, eu tô fazendo psicologia, né? Eu comecei a atender há um tempo, e ontem eu até entrei nesse assunto com uma colega. Eu falei, nossa, parece que nos últimos 5 minutos o cliente, o paciente, traz alguma coisa. E, tipo, lá na clínica tem um horário, você não pode passar de 1 hora. Sim. Inclusive, ontem a coordenadora mandou uma mensagem que às vezes a gente estava passando do horário, e eu sou uma. Mas, Sim. assim, quando ninguém vai ocupar a sala depois. Mas eu fico naquela, tipo assim, agora que chegou no que era para chegar, e você falando isso agora fez todo sentido, porque eu achei até que fosse uma questão de eu não conseguir, às vezes, levar, né, o processo como deveria, mas eu acho que é, como você falou, né, nosso, de muitas resistências, né, que a gente tem. Sim, e tudo bem, apareceu nos 5 minutos, então a gente, como terapeuta, olha para esse minuto e fala assim: Uau, você deu conta de trazer esse assunto tão importante agora, né? Que bom que você trouxe. Se ele ainda estiver com você, né, na próxima sessão, a gente olha para ele de novo. E pode ser que ele comece a sessão na próxima sessão sem olhar para esse assunto, porque esse assunto ainda dói, ainda machuca, ainda sou muito vulnerável, tá? Então a gente, o tempo inteiro, está vestido numa persona e que essa parte vulnerável, ela não está tão disponível assim. Nossa, pensa assumir para vocês que eu perco muito tempo no celular. Isso que eu falei 1 hora, pode ser que seja mais, né? Pode ser que eu fique mais tempo no telefone. Então tem muita coisa nossa que a gente não abre assim. A gente não abre. E o que acontece? A vulnerabilidade é o lugar de ponto de encontro entre as pessoas. É aqui que existe intimidade. Tem um autor chamado Viktor Frankl. Ele era psicólogo, ele era judeu na época da Segunda Guerra Mundial, ele ficou em Auschwitz. E ele já estava fazendo doutorado à época, e ele desenvolveu uma metodologia chamada logoterapia, que é a busca de sentido para a vida. Tá? E ele compreende que o que nos torna conectados uns aos outros é a vulnerabilidade, é o que nos conecta uns aos outros. Então, no livro dele, tem umas passagens em que ele vai atender pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de falar em público. Então, ele pede a essa pessoa que entre em contato com o corpo. Tá, o que você sente quando você está? Eu estou suando, tem uma sudorese nas mãos gigantescas. Comunica isso para o público. E aí ele orientava a fazer isso. Então a pessoa ia começar a fazer uma palestra ou algo assim, a primeira coisa que ela fazia era cumprimentar as pessoas e dizer: olha, eu tô aqui, tô ansiosa, meu coração tá acelerado para falar para vocês, minhas mãos estão suando, tá? Eu tô com sudorese nas axilas de tanta ansiedade que eu tenho para estar aqui na frente de vocês e comunicar o que eu tenho que comunicar. E isso criava um vínculo, as pessoas entendiam aquele momento, as pessoas se conectavam com aquela vulnerabilidade e a palestra seguia plena. Tratamento de ejaculação precoce é falar: olha, eu gozo muito rápido, eu vou beijar você, vou gozar.
tá? É falar, é entrar em contato com a vulnerabilidade. Quando este homem assume esse lugar vulnerável, a mulher já não exige mais, ela compreende aquilo, e o cara não tem mais. Simplesmente aquilo tira com a mão, porque toda a atenção, toda a resistência, de fato, psicológica, que ele tinha para ter a ejaculação precoce, o que ela tinha para suar as mãos, quando falava para o público, quando ela entra em contato, ela não precisa mais, porque era tudo medo de contato. Então eu entro em contato com aquilo, comunico que a minha resistência é essa, pronto, a resistência não precisa existir mais. Mas até esse cliente falar que ele tinha ejaculação precoce, ano, um ano, até que esse cliente assuma essa vulnerabilidade na clínica, no ambiente onde ele está sendo acolhido, no ambiente onde não tem julgamento. Tá? Então, quando o Eric Berne diz que se a gente passar 1 hora de intimidade na vida inteira, a gente pode se considerar uma pessoa feliz, é porque numa vida inteira a gente se abriu a pequenos reais contatos de intimidade com as pessoas. A gente saiu das estruturas de ritual, a gente saiu das relações unicamente por uma atividade, por um benefício financeiro. A gente saiu dessas relações e buscou a intimidade. A gente se aprofundou em nós e se aprofundou no outro também. Agora me fala, quantos de nós foi educado para ter intimidade uns com os outros? Para ser vulnerável? Uhum. A gente não é educado para ser vulnerável, a gente é educado para resistir. E para ser, eu acho também, né, William, assim, também educado para ser autossuficiente também, né? De não precisar dos outros, da independência, não da interdependência também, né? Muito da independência, assim. Sim. Ser forte. Para ser forte. Agora pensei aqui, né? Às vezes, sei lá, a criança reclama que tem um colega incomodando ela. Muitas vezes os pais dizem, ai, não dá bola, não, você, né, assim, sempre essa mensagem do você é mais forte, você pode não entrar em contato, né? Não entrar em contato, né? Evite contato, né? O que seria o ideal? Acho que primeiro perceber o que está sentindo, né? Ajudar a criança a identificar o tanto que ela se sente vulnerável no contato com aquela outra criança. Acho que pensando especialmente essa coisa da criança, né? Porque também outra coisa que se fala muito para as crianças é não chora, ou não está doendo, né? ela caiu, não foi nada, não está doendo. Dizer que difícil que é isso, né? A gente Por quê? É muito confuso mesmo do que sente, assim. Sim, porque seria uma série de procedimentos, né? Eu identifico o que eu estou sentindo e a vulnerabilidade. Tá, a outra criança está me incomodando. Ah, eu sou vulnerável a isso. O que eu preciso agora? Qual é a minha necessidade? Agora eu vou entrar em contato com a necessidade. O que eu preciso? Ah, eu quero ser protegido. Eu não quero mais entrar em contato com isso. Tá? Como a gente faz isso para você se proteger, então? Ah, o papai não vai estar lá com você. Ah, então vou falar para a professora. Ah, então experimenta fazer isso. Então eu entro em contato com a vulnerabilidade, entro em contato com a necessidade que se abre diante da vulnerabilidade, movo uma energia para saciar a necessidade. O que vai acontecendo? Nesse caminho de entrar em contato com a vulnerabilidade, identificar a necessidade, saciar a necessidade, eu posso ter ruídos. Então, ao entrar em contato com essa vulnerabilidade, aqui eu posso ter um ruído já.
Meu pai pode olhar para mim e falar assim, que coisa feia, isso é coisa de maricas. E aí eu não posso entrar em contato com a vulnerabilidade. A perda de contato já é aqui, eu não posso nem sentir isso aqui. Mas eu sinto, vem o excitamento para eu me sentir vulnerável, mas eu não posso. Então, eu sou educado a tá. Não passo pelos outros processos. Aí isso dói, a ferida se faz, e ao invés de eu entrar em contato com a ferida para encontrar a necessidade e buscar saciá-la, eu me afasto da ferida. Eu vou para uma postura arrogante na vida. Então, tá. Aí papai não, compreendeu que eu estou vulnerável. Agora, vamos encontrar a necessidade. Na hora de encontrar a necessidade, tem um ruído. Eu não posso encontrar a necessidade, eu tenho que saciar a necessidade do meu pai, o que ele acha, ou da minha mãe, o que ela acha que tem que ser feito. Olha como são processos dos quais a gente tem como observar e analisar, e ir facilitando o contato. Acontece que houve muitos ruídos entre identificar a vulnerabilidade e chegar à saciedade da necessidade. Então, em cada uma dessas áreas aqui, em tudo que a gente viveu de vulnerabilidade, teve um ruído. O processo terapêutico é olhar para isso de um olhar de cima, para perceber aonde é que houve ruídos e como fazer agora para experimentar, saciar essa necessidade. Por isso leva-se tempo, tá? Até para essas defesas irem baixando, para eu conseguir chegar na vulnerabilidade de novo, passar de novo por um processo de identificar a necessidade, experimentar de novo aquela criança de 5 anos que não pôde experimentar, ela vai agora, no adulto de 38, experimentar, buscar saciedade para essa necessidade que era da infância. Olha que louco isso! Louco! Louco, mas que essa necessidade se repete até hoje porque ela caiu na memória como algo aberto, é o que a gente chama de gestalt. Abriu como uma gestalt aberta. Ela caiu num passado e numa memória nossa aberta, ela não fechou. Então, todas as vezes ela vai atualizando no nosso comportamento aberto, com a necessidade sempre aberta. Tá? Olha a importância de ter intimidade, né? De estar vulnerável aí, né? Para o contato. Na página 71, no segundo parágrafo, não, é primeiro parágrafo, né? Que ele já começa as pessoas. Se você puder ler essa parte para nós, Felícia. As pessoas podem viver ou trabalhar juntas durante muitos anos, sem realmente se ver ou se ouvir. Ainda pode acontecer um momento em que uma vê a outra pela primeira vez. Enxerga suas cores, as suas expressões, suas várias formas, seus movimentos, suas diferenças. Pode também acontecer de ouvi-la pela primeira vez, ouvir todas as suas mensagens, verbais ou não, emocionais ou concretas. Uhum. Pode continuar. A sensação de intimidade pode ocorrer no meio de uma multidão ou durante uma amizade continuada, no trabalho ou numa relação de casamento. A intimidade poderá acontecer se alguém, durante um concerto, sentir o olhar de um estranho. Por causa desse momento, ambos tomam consciência da ligação de prazer mútuo. Sorriem francamente um para o outro num momento de intimidade. Agora pensa você na infância tendo momentos de prazer e alguém olhar para você e dizer que feio. Pronto, acabou a vulnerabilidade, acabou o momento de intimidade, você não se abre mais para isso. Tá? Pode ser. Sim. Marido e mulher no trabalho de cuidar do jardim sentem uma sensação de proximidade que os leva espontaneamente ao contato físico, que confirma a afeição de ambos. Pensa que isso é um contato de segundos, e passa. Segundos e a resistência volta. Você se dá conta e a resistência, me dou conta de que está paquerando.
Aí eu entro em contato com as minhas fraquezas. Não posso ser fraco. Logo, já coloco o super-homem na capa. Pronto, resistência total. Entrei em contato com a intimidade de um prazer e já boto uma capa de super-herói. Pronto, resistência. Aí vou construir uma relação. Tá? Então, são segundos de intimidade para inúmeros momentos de resistência ao contato. Uhum. William, eu lembrei que às vezes nas oficinas de contação de histórias eu proponho um exercício das pessoas se olharem durante 1 minuto. Qual é o resultado, Felipe? Conta pra gente. E nossa, é muito interessante pensar nisso, né? Como essas resistências aparecem, porque uma coisa que acontece muito é as pessoas começarem a rir. Sim. E assim, aí eu tento, claro, que é mais difícil com pessoas que se conhecem, então eu procuro orientar, né? Se possível, fazer o exercício com alguém que não conheça ou que conheça menos, assim. Sim. Mas é bem isso, assim, em 1 minuto se consegue, de repente, 1 ou 2 segundos de uma entrega real àquele olhar, é muito, porque é isso, e aí uma coisa que acontece muito é a coisa do prender o corpo, assim, né? Prende na frente, prende atrás. Respiração, A né? respiração, o ritmo, né? Ou até, e eu fiquei pensando nisso também, assim, às vezes até tem algumas pessoas que choram, assim, né? Mas às vezes até o chorar também é uma forma de não entrar em contato, né? Sim, porque ela pode estar projetando, ela não está enxergando o outro, ela está, às vezes, muitas vezes, enxergando uma outra pessoa, a quem ela perdeu. Então, ou seja, se ela está projetando, ela não está nem aí para a pessoa que está na frente dela, ela quer a outra pessoa, por isso ela está chorando. Então, veja, eu entro em contato, eu tenho 1 segundo de contato com você e já projeto em você aquilo que eu desejaria que não está mais à minha frente, que eu queria estar olhando assim, choro. Então, eu perdi o contato com esse indivíduo na frente. Eu não tô afim dele, eu tô afim de entrar em contato com o passado, lá atrás, isso que caiu aberto em mim, e que eu não fechei, e que agora eu olho para esse indivíduo, eu acho que eu vou fechar aqui, né? Então, sim, a gente resiste muito, é perfeito esse exemplo, né? É muito importante a gente se dar conta das resistências. Então, se a gente somar, de fato, momentos de intimidade conscientes e que a gente quis e buscou, tá? 1 hora a gente pode se dar por uma pessoa feliz a vida inteira. Não quer dizer que a gente precise parar em 1 hora. Quer dizer que a gente tem a possibilidade de ter intimidade por muito tempo. Mas isso custa a nós. Porque entrar em contato com a vulnerabilidade é entrar em contato com a ferida. E a ferida dói. E o que mais dói é o medo dela não ser curada. É o medo de não ter remédio. É o medo de não ter solução. E tem. Tem solução. A realidade é a solução. A solução, inclusive, está na ferida, né? Tá? E assim a gente finaliza essa parte, o 3º capítulo. No próximo encontro, a gente já começa o 4º capítulo, o drama dos roteiros da vida, tá? Que Eric Berne, aqui foi traduzido como roteiros, mas Eric Berne traz como scripts, né? Que é a palavra em inglês, certo? Então, Felícia, Josiane, Daniele, obrigado aí por permanecerem até o final. E a gente se vê daqui 15 dias, tá? Daqui a pouco esse vídeo já tá lá no YouTube disponível, para os que não puderam ver. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Eu, Felícia, um abraço. Tchau, Josiane. Tchau, Daniele. Tchau, tchau.